Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos, que Deus esteja vos abençoando poderosamente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um tempo de vitória que nós temos diante do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Nós o adoramos em espírito e em verdade. É por causa disso que nós estamos aqui nesta manhã para agradecer ao nosso Deus por todas as suas dádivas, por tudo que Ele tem feito, e os nossos corações estão cheios de alegria por mais um dia de vida, porque é Ele que nos concede o dom da vida, é Ele quem estende as suas mãos e dá ordem. A própria vida diz assim: olha, eu quero que aquele meu filho, ele viva mais um dia. Eu quero que aquele meu filho, que aquela minha filha esteja experimentando aí a graça de maravilhas, a graça de muitas bênçãos. E nós temos a alegria, né, de estar com o nosso Deus nessa manhã. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo. É muito bom nós estarmos aqui nesta manhã falando um pouquinho do amor da nossa alma, né, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quero estar orando com os meus amados irmãos, dando a todos aí muito bom dia, né? Estou olhando aqui, Ilza, né? Seja bem-vinda, minha amada irmã Ilza Macedo, Geralda Dias, Márcio Queiroz, que Deus esteja te abençoando, seja bem-vindo, né? Záquia, seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja aí operando na vida de todos, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então quero orar contigo nessa manhã, quero te convidar para nós estarmos colocando a nossa vida no altar daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado, ó Pai, pelo dom da vida, Senhor Deus, porque o Senhor, aleluia, estendeu as tuas mãos, ó Pai, aleluia, nos abençoou, ó Pai, nesta manhã. É por causa disso que aqui estamos, ó Pai, te agradecendo, ó Pai, por mais um dia, te agradecendo, Senhor Deus, por mais um despertar nessa manhã. Continue, ó Pai, nos abençoando. Nós ainda dizemos ao Senhor, ó Pai, que carecemos, ó Pai, das tuas mãos potentes, ó Pai, para estar, Senhor Deus, ó Pai, nos buscando, ó Pai, para mais perto de Ti, Senhor Deus. Estende as tuas mãos, ó Pai, e nos puxa, Senhor Deus, para perto de Ti, Senhor Deus, para o Teu coração, Senhor Deus, para o Teu abraço, para o Teu colo, ó Pai, aleluia, para o Santo dos Santos, o santo lugar, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, dia após dia, Senhor Deus, estar cheios, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo do Senhor esteja intercedendo, Senhor Deus, por cada um de nós, ó Pai, com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Nós dizemos ao Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que precisamos, ó Pai, do Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para os ditames da vida, Senhor Deus, para o caminhar, Senhor Deus, diário, Senhor Deus, para que nesta data de hoje, ó Pai, nós possamos sair para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, ó Pai, mas não de uma maneira assim, Senhor Deus, ó Deus, aleatória, Senhor Deus, mas que possamos, ó Pai, ser, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, bem cuidados pelo Senhor, ó Pai, pois desejamos a Tua companhia, Senhor Deus, onde pisarmos a planta dos nossos pés, ó Pai, carecemos do Senhor, ó Pai, e dizemos ao Senhor, ó Pai, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Senhor Deus, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo, você comigo. Pai, nós abrimos, ó Pai, aleluia, nesta manhã, Senhor Deus, a porta do nosso coração e dizemos ao Senhor, o Senhor tem liberdade, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de fazer parte da nossa vida. O Senhor tem liberdade, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de usar, Senhor Deus, o nosso corpo como templo do Espírito Santo, ó Pai,
como tabernáculo do Deus Altíssimo, ó Pai, nós te aceitamos, ó Pai, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós renovamos as nossas alianças, ó Pai, e reivindicamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com serenidade, com respeito, ó Pai, aleluia, que o Senhor, ó Pai, através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou por nós todos os pecados, ó Pai, o Senhor venha, Senhor Deus, com teu poder, com a ação, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, maravilhosa e sobrenatural do teu Santo Espírito, ó Pai, fazer todas as coisas, ó Pai, que nós carecemos, que nós precisamos, assim, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, nos ajuda, Pai, a transpor as barreiras, ó Pai, as dificuldades, ó Pai, que estão propostas a cada um de nós, uns em algumas áreas, outros em outras áreas. Assim, Senhor Deus, cada um tem a sua dificuldade, cada um, Senhor Deus, passa, Senhor Deus, aleluia, a carregar, Senhor Deus, a sua cruz, ó Pai, e nós sabemos, ó Pai, que as dificuldades elas vêm, mas o Senhor, ó Deus de Israel, aleluia, Senhor Deus, tem a liberdade, Senhor Deus, de nos ajudar, tem, Senhor Deus, a primazia, Senhor Deus, diante de nós, e nós carecemos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais. Então, Senhor Deus, não nos deixe, Senhor Deus, no império das trevas, Senhor Deus, mas esteja, Senhor Deus, resgatando a cada dia, Senhor Deus, os teus filhos e filhas. Assim, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, nessa manhã, aleluia, Senhor Deus, pela minha vida, eu, pastor Carlos Salles, aleluia, que tenho, Senhor Deus, aleluia, a incumbência, Senhor Deus, aleluia, da igreja Efraim de Deus, ó Pai, como vice-presidente, Senhor Deus, como um homem, aleluia, de Deus que sou, ó Pai, eu careço, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, eu careço de saúde, eu careço, Senhor Deus, aleluia, que o Senhor venha fazer infinitamente mais sobre a minha vida. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, a vida de minha esposa missionária ativa, Senhor Deus, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente. Toma meu filho Brendo, Braia e Brenner, Senhor Deus, nas tuas mãos. Opera, Senhor Deus, com o teu poder, opera com a tua unção, Senhor Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus, ensina um caminho, aleluia, que teu filho deve andar. Quando for tarde, jamais se desviará dele. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, mesmo, ó Pai, aleluia, em situações, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que não condiz, Senhor Deus, com o querer do meu coração, também com o coração do teu, aleluia, com o teu coração, nós, aleluia, clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua ação, Senhor Deus, aleluia, salvífica sobre a vida dos meus filhos, ó Pai, porque, aleluia, sabemos, ó Pai, que fizemos, ó Pai, o que pudemos, ó Pai, aleluia, um alicerce, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, maravilhoso foi feito na vida deles, ó Pai, porque enquanto, ó Pai, aleluia, estava, Senhor Deus, sob nossa diligência, Senhor Deus, nós, aleluia, levamos até ti, Senhor Deus, e falamos, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, do teu grande amor, do teu grande poder. Então, Pai, trabalha, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, resgatando-os, ó Pai, para a tua presença santa, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que eles venham, Senhor Deus, crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Assim, Senhor Deus de Israel, também oro, Senhor Deus, nessa manhã, pelo meu pastor, aleluia, Senhor Deus, Márcio da Silva, Senhor Deus, que passou, Senhor Deus, por uma cirurgia, Senhor Deus, está precisando, Senhor Deus, da tua ajuda, das tuas mãos potentes, ó Pai. Toma, Senhor Deus, sua esposa, Senhor Deus, diaconisa Núbia também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toma, Senhor Deus, ô Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, encarecidamente, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o pastor Valmir, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, a missionária, aleluia, Cíntia, Senhor Deus, toma seus filhos, seu filho Moisés, ó Pai, toma, Senhor Deus, pastor José, Senhor Deus, também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, ó Pai, aleluia, vida, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, aleluia, da missionária Cláudia, cuida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de todo o pessoal, Senhor Deus, ali em Corumaú, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais, Senhor Deus, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então, Pai amado, Pai querido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Só o Senhor, ó Pai, para agir, Senhor Deus, aleluia, com tal graça, só o Senhor para agir, Senhor Deus, com tal soberania. Então, Senhor Deus, ministra, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, de cada um deles, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu precioso nome. Toma também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai amado,
Pai querido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, a vida de toda a membresia, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, aleluia, da igreja do Lote Mil, Senhor Deus, da nossa igreja sede, Senhor Deus, esteja cuidando, ó Pai, dos teus filhos e filhas também, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, na Travessa Souza Andrade, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja tomando nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, todos os membros da igreja, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai, que estão envolvidos, ó Pai, com esta obra, Pai, assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, eu te peço, ó Pai, poderosamente, que o teu grande amor, Senhor Deus, que o teu grande poder, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, sobre a vida, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, a começar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, pela missionária Lucinéia, cuida dela, Senhor Deus, dá um novo ânimo a cada dia, Senhor Deus, cuida da sua saúde, do Senhor Manuel, Senhor Deus, toma toda a sua parentela, Senhor Deus, nas suas mãos, ó Pai, ministra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, aleluia, sobre a vida, Senhor Deus, também, Senhor Deus, aleluia, do Senhor Manuel, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando, ó Pai, aleluia, a vida, Senhor Deus, da missionária, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Deus de Israel, Senhor Deus, ó Pai amado, Senhor, que tudo pode, Pai, esteja tomando o diácono Adair, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a missionária Vera Victor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, aleluia, da Lívia, Luciana, da Laura, Senhor Deus, também do Júnior, Senhor Deus, esteja fortalecendo, Senhor Deus, nas tuas mãos potentes, ó Pai, ministra, Senhor Deus, com teu poder, ministra, Senhor Deus, com a tua unção, assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, aleluia, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, o Senhor que tudo pode, Pai Santo, esteja, Senhor Deus, indo de encontro à tua serva, Senhor Deus, diaconisa da Cília, Senhor Deus, fortalece, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, fluir do teu Santo Espírito, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, trazido sobre ela, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a prosperidade, Senhor Deus, que ela tanto necessita, tanto precisa, saúde, paz, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja tomando seus filhos nas suas mãos, ó Pai, aleluia, tanto Ana Paula, conforme também, Senhor Deus, o Paulo César Júnior, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, a Nora, Senhor Deus, a Márcia, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, o genro, Senhor Deus, o Deus de Israel, o Pedro Igor, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, tomando as netas, também nas suas mãos, assim, Senhor Deus, eu imploro, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, toma, Senhor Deus, a Nicole, Senhor Deus, também Giovana, Senhor Deus, também Valentina, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, sobre a família da tua serva, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus de Israel, toma também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, a saúde, Senhor Deus, da nossa amada irmã Elaine, Senhor Deus, esteja cuidando dela, do seu filho Efraim, Senhor Deus, do seu marido Diácono William, Senhor Deus, envolve, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, Senhor Deus, com teu sobrenatural, e faça, Senhor Deus, com que eles cresçam, Senhor Deus, na tua graça, no teu poder sobrenatural, faça, Senhor Deus, com que sejam, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, para a honra e glória do teu poderoso nome. Assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, Pai querido, Senhor Deus de Israel, esteja tomando, ó Pai, aleluia, o Luiz, Senhor Deus, esteja tomando a Leidinha nas suas mãos, ó Pai, protege e guarda, faça, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a Cleonice, o Ivan, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade, toma, Senhor Deus, todos, ó Pai, assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos ajudando também, Senhor Deus, indo de encontro, ó Pai, o nosso amado irmão José Vidal, Senhor Deus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, a Noemi Souza, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, na Karen, aleluia, na vida da Karen Ribarra, da Enia, Senhor Deus, também, Senhor Deus, oh Deus de Israel, da vida, Senhor Deus, do nosso amado irmão Bento Green, Senhor Deus, também, te peço, Senhor Deus, sobre a vida do professor Fernando, Senhor Deus, aleluia, da sua esposa Kátia Barros, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita, guarda, protege também, Vanir, Senhor Deus, esteja indo de encontro, ó Pai, aleluia, glórias, o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça, Senhor Deus, fluir, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, de todos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que tem sido um conosco, ó Pai, que teu Santo Espírito, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos crescer na tua graça, no teu poder também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, o Pai amado da Patrícia, Senhor Deus, toda a sua família,
Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, que o Senhor esteja, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais na vida de todos os meus amados irmãos que nos acompanhem também, Senhor Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus, pelo qual, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, em cada vida, Senhor Deus, que o Senhor esteja falando poderosamente em nome de Jesus Cristo. Toma o Márcio Queiroz nesta manhã, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, a vida de Jovita Natália, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, da Vitória também, da Raquel, da Sofia, Senhor Deus, esteja tomando, Senhor Deus, todos os meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, aleluia, para a honra e glória do Teu poderoso, aleluia, nome. Assim, Senhor Deus, clamamos, ó Pai, nessa manhã, aleluia, assim o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos aqui, aleluia, nessa manhã fria, né? Já temos conosco aí 505 pessoas, né? Não, 555 pessoas. Que maravilha, né? Que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente, né? Que Deus esteja abençoando aí, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente. Aleluia, glórias a Deus. É muito bom, né? Nós estarmos juntos, além de participarem, os amados irmãos fica mandando aí uns presentinhos aí no Pai. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de vocês, operando com graça, com poder, com o Espírito Santo de Deus, trazendo aí de melhor para as nossas vidas, amém? Então nós temos trabalhado, meus amados irmãos, num livro chamado Livro dos Mártires. É um livro de John Fox, e ele fala na introdução desse livro que não é simplesmente uma historicidade da igreja que aconteceu no passado, bem recente, né? Que ainda os nossos corações doem, né? A nossa alma sente as atrocidades que aconteceram com os nossos amados irmãos. Então, ele diz que é uma denúncia das coisas que aconteceram num passado bem recente, né? E a gente vê durante o tempo que estamos lendo esse livro que muitos dos nossos amados irmãos tiveram a cabeça arrancada, eles foram decapitados, né? Muitos foram transpassados a espada a ponto das suas entranhas sair de fora da barriga conforme linguiça. Muitos tiveram as suas cabeças estouradas. Muitas mulheres foram estrupadas, queimadas vivas, foram esfolados. São assim coisas horrendas que aconteceram com aqueles que protestavam, que queria ter uma fé diferente, a fé diferente deles, segundo o que a palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 20. Eu quero abrir aqui para os amados irmãos, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, né? Qualquer Bíblia que você tiver em sua posse, está escrito aí em Êxodo capítulo 20. Olha o que os amados irmãos eles queriam simplesmente esses versículos que estão escritos aí em Êxodo capítulo 20. Eles não queriam nada diferente. Diz assim a respeito dos 10 mandamentos, né? Diz assim: então falou Deus todas essas coisas, todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Assim disse o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. No verso 3 ele diz: não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem, aleluia, alguma semelhante dos que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não te encurvará a elas, nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e faço misericórdia aos milhares que me amam
e guarda os meus mandamentos. Não terás outros deuses diante de ti. É isso que os nossos amados irmãos, eles queriam, eles ali colocaram no seu coração que queria amar somente a Deus. Mas isso, aleluia, foram lhe impedido. E por causa que eles tomaram a decisão de adorar somente a Deus, eles foram mortos, eles foram trucidados. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus, um só mediador, Jesus Cristo. Então, por causa dessa palavra, por causa do que está escrito nas Sagradas Escrituras, eles foram trucidados, eles passaram a serem perseguidos. E segundo o que a Inquisição, ele chamava de Santa Inquisição, e essa Inquisição chamava esses que queriam uma fé genuína, uma fé somente em Deus, eles eram chamados de hereges, porque queriam ler as Sagradas Escrituras, porque queria ter posse da Bíblia, porque queria ter esclarecimento a respeito do que Deus estava falando. Eles eram chamados de hereges, porque as Sagradas Escrituras e a Bíblia, segundo as autoridades eclesiásticas, somente os papas, somente os padres, somente eles poderiam ter posse das Sagradas Escrituras e ninguém mais. Então eles fizeram um monopólio, e aqueles que não, aleluia, tivesse de acordo com o que eles colocavam em pauta, aquilo acontecia que aquelas pessoas eram perseguidas e mortas. As posses daquelas pessoas eram confiscadas, como casas, carros, tudo que eles tivessem era confiscado. Então nós precisamos entender o quanto sofreram aqueles amados irmãos no passado. Então nós temos trabalhado este livro, A Era dos Mártires, segundo o que eu falei, que está escrito logo na introdução. John Fox, ele diz que não é simplesmente uma historicidade da igreja, mas uma denúncia das atrocidades que fizeram no passado com os nossos amados irmãos protestantes, aqueles que protestavam contra o mando e desmando dos papas da Igreja Católica. Então, nós precisamos entender que o Senhor, ele nos deu liberdade. E quando o Senhor nos deu liberdade, ele não deu somente a liberdade, ele deu também a sua palavra. Nós temos liberdade de ler a palavra do Senhor, nós temos a liberdade de ter o livro sagrado em nossa posse, mas isso custou muito sangue, isso custou muitas vidas, amados irmãos, para que nós pudéssemos ter essa palavra na nossa posse. Então, por causa disso, amados irmãos, eu clamo a Deus que venha quebrantar o teu coração, para que nós possamos dar um valor imenso a essa palavra, para que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como Cristo, ele disse, aleluia, para mim, para você, ele disse assim, dessa maneira, preste bem atenção, quero ler, para que vocês venham entender, Mateus, aleluia, capítulo 28, eu falo sempre dessa palavra, mas eu quero frisar sempre tem pessoas novas, aleluia, nos ouvindo, né? E eu quero frisar novamente, ele fala de uma grande comissão, ele fala de pessoas que estão, aleluia, com os corações quebrantados, são pessoas que têm aí o prazer de semear a palavra do Senhor. Então ele diz aqui em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, diz: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte, aleluia, que Jesus tinha designado. E quando viram o Senhor, aleluia, o adoraram, aleluia, mas alguns duvidaram. E no versículo 18 está dizendo assim: xingando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra,
Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, aleluia, a guardarem todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando ele diz assim, essas palavras constituem uma grande comissão de Cristo. A todos, aleluia, os seus seguidores em todas as gerações declaram o alvo, a responsabilidade, outorga, aleluia, de tarefa missionária, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então a igreja deve ir a todo mundo, pregar o evangelho a todos, de conformidade com a revelação do Novo Testamento da parte de Cristo e dos apóstolos. Esta tarefa inclui a responsabilidade primordial de enviar missionário a todas as nações. O evangelho, aleluia, pregado centraliza-se no arrependimento e na, aleluia, remissão do perdão dos pecados. Lucas capítulo 24, 47. Na promessa, aleluia, do recebimento do dom do Espírito Santo e na exortação de separar-se dessa geração perversa, ao mesmo tempo em que esperamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do céu, conforme está em Atos capítulo 3, versículo 19, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. O propósito da grande comissão é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. Este é um único, aleluia, imperativo direto no texto original deste versículo. A intenção de Cristo não é que o evangelismo e o testemunho missionário resultem em apenas divisões, ou melhor dizendo, decisões. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele está falando em decisões, pessoas decidindo, aleluia, comparecer diante de Cristo, mas também de conversões, aleluia, as energias espirituais não devem ser concentradas meramente em aumentar o número de membros da igreja, mas sim de fazer discípulos, aleluia, que se separam, aleluia, para, aleluia, o mundo, ir, aleluia, pregar o evangelho, que observam os mandamentos de Cristo e que seguem, aleluia, de todo o coração, mente e vontade. Note ainda que Cristo nos ordena a concentrar nossos esforços para alcançar os perdidos e não, aleluia, cristianizar a sociedade ou assumir o controle do mundo. Aqueles que creem em Cristo devem abandonar o presente sistema mundano, maligno e separar-se da sua imoralidade. Ao mesmo tempo, aleluia, expor suas malignidades. Os que creem em Cristo e no Evangelho devem ser batizados na água. Este, aleluia, ato representa o compromisso que assumirão, aleluia, glórias a Deus, de renunciar à imoralidade, ao mundo e à própria natureza pecaminosa, de se consagrar sem reservas a Cristo e aos propósitos do seu reino. Glórias a Deus. Também note sobre o batismo em água. Cristo, aleluia, estará com seus seguidores obedientes através da pregação, aleluia, ó Deus de Israel, também da sua presença e do poder do Espírito Santo. Devem ir a todas as nações e testemunhar somente depois, aleluia, do ato que sejam revestidos do poder, conforme Lucas 24, versículo 49. Estou, aleluia, convosco. Essa promessa, aleluia, glórias no nome santo do Senhor Jesus, é garantia de que Cristo, os que estão, aleluia, empenhados a ganhar, aleluia, os perdidos e ensinar a conhecer os seus padrões de retidão. Jesus, aleluia, ressurgiu, está vivo e pessoalmente tem cuidado de cada filho seu. Ele está contigo na pessoa do Espírito Santo e através da palavra. Não importa a tua condição, fraco, pobre, humilde, sem importância, ele cuida, aleluia, de ti e vê com, aleluia, solicitude cada detalhe, aleluia, das lutas e provações da vida e concede a graça suficiente, bem como a sua presença para te dar, aleluia, vitórias
até o fim. Amém? Atos 18:10. Esta é a resposta do crente ante cada temor. Aleluia, sem dúvida. Aleluia, sem problema, sem angústia, sem desânimo. Vamos avante, pois o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele é contigo. Aleluia, em tudo. Aleluia, que você necessita, em tudo que você precisa. Amém? Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos ficar fortes na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Mateus, seja bem-vindo. GR também seja bem-vindo. Que Deus esteja abençoando aí, aleluia, a todos os nossos amados irmãos. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando, né, a cada um dos meus amados irmãos. Amém? Glórias, glórias, glórias ao Senhor. Maravilhoso é Deus. Eu quero dar uma palhinha hoje novamente do livro de John Fox para nós darmos continuidade à nossa leitura. Amém? Aqui, dando continuidade no parágrafo que paramos, no século XII, iniciaram-se as primeiras perseguições na Itália, ao mando do pontífice de Roma, Adriano, um inglês que na ocasião era papa. Estas foram as causas que levaram à perseguição. Um erudito e excelente orador da Brécia, chamado Aguinaldo, chegou a Roma e pregou abertamente contra as corrupções e inovações que se infiltraram na igreja. Os seus discursos eram tão plenos e consistentes que exalavam um espírito tão puro de piedade que os senadores e muitos do povo aprovaram e admiravam grandemente suas doutrinas. Este fato enfureceu Adriano de tal maneira que determinou a saída de Arnaldo da cidade imediatamente. Porém, o pregador do evangelho não obedeceu, porque os senadores e alguns dos principais do povo puseram-se a seu lado e resistiram à autoridade papal. A Daniel Cardon, de Recapiata, preso por alguns soldados, cortaram-lhe a cabeça e fritaram a carne de seu peito e comeram. Duas pobres anciãs cegas que viviam em Santi Giovanni foram queimadas vivas, e uma viva de La Torre, juntamente com sua filha, foi levada ao rio, onde foram apedrejadas até a morte. Pablo Giles, que tentava fugir de uns soldados, ao ser baleado, foi ferido no pescoço. A seguir, cortaram-lhe o nariz, quebraram-lhe o maxilar e apunhalaram-lhe e deram o seu cadáver aos cães. Algumas das tropas irlandesas, após prender a 11 homens de Garcigliana, aqueceram um forno até que ficasse incandescente e obrigaram-nos a empurrar uns aos outros para dentro dele, até que chegasse o último, o qual eles mesmos o lançaram. Michel Gunet, de 90 anos, foi queimado até a morte. Batista Outri, outro ancião, foi empurrado a Bartolomeu Frache. Fizeram furos em seus calcanhares
e através destes amarraram as cordas, e foi puxado por estas até o cárcere. Estas feridas gangrenaram, o que causaram a sua morte. Magdalena de Lapierre, perseguida por alguns soldados, foi finalmente presa, derrubada ao solo, estraçalhada. Margarita revela a Maria Pravalini. Duas mulheres muito idosas foram queimadas vivas. Michel Bellino e Ana Borchardon foram decapitadas. O filho e a filha de um vereador do município de Giovanni foram lançadas de uma ladeira muito íngreme e deixado morrer de inanição em uma profunda cova existente no local. Um comerciante e sua esposa, com um bebê nos braços, foram lançados de um alto monte a um precipício abaixo. Estralhaçaram-se José Chaixered e Pablo Carneiro, foram esfolados vivos. Quando perguntaram a Cipriano Bustia se renunciaria à sua religião e tornar-se-ia católico, ele respondeu: prefiro antes renunciar à vida ou até mesmo tornar-se um cão. A esta afirmação, um sacerdote respondeu: por teres dito isto, perderás a vida e serás lançado aos cães. Assim arrastaram-no ao cárcere, onde permaneceu por muito tempo sem alimento, até morrer de inanição. Após sua morte, lançaram o seu cadáver à rua, em frente ao cárcere, onde foi devorado por cães famintos. Margarita Sareta foi apedrejada até a morte e em seguida lançada ao rio. Abriram a cabeça de Antônio Bertina e a José Ponte. Abriram o corpo de alto a baixo. Daniel, Maria e todos os membros da sua família estavam enfermos, quando os vários desalmados papistas entraram em sua casa e disseram que eram médicos práticos e os livrariam da enfermidade. O que fizeram ao romper a cabeça de todos os membros da família? Tomaram 3 filhos de um protestante chamado Pedro Fini, cobriram-no de neve e o asfixiaram. Decapitaram uma viúva anciã chamada Judite e uma formosa jovem, despiram, violentaram e mataram. Lúcia, mulher de Pedro Besson, em avançado estado de gestão, vivia nos povoados dos vales de Piemonte. Decidiu que, se lhe fosse possível, fugiria das terríveis cenas por todas as partes contemplava. Tomou então os seus 2 filhos pequenos e dirigiu-se aos Alpes. Porém, ao 3º dia de viagem, sobrevieram-lhes as dores do parto e deu à luz a um bebê, que morreu devido à extrema inclemência do tempo, como também os outros dois filhos. Os 3 foram encontrados mortos ao seu lado, ainda agonizante pela pessoa que relatou os detalhes mencionados. A Francisco Gross, filho de um clérigo, cortaram lentamente a sua carne
em pequenos pedaços e em seguida os colocaram em um prato diante de seu pai. 2 de seus filhos foram feitos em pedaços. Também sua mulher foi amarrada a um poste para que contemplasse como faziam estas crueldades a seu marido. E seus filhos finalmente, os algozes, cansaram-se dessas crueldades e cortaram a cabeça do marido e da mulher e deram a carne de toda a família aos cães. Senhor Thomas Maguire fugiu para uma gruta, cuja entrada foi em seguida bloqueada pelos soldados. Ele morreu de fome. Judith Revelin e 7 crianças foram barbaramente assassinadas em suas camas, ou melhor dizendo, em suas camas. E uma viúva de quase 80 anos foi esquartejada pelos soldados. Tudo isso a mando dos papas da Igreja Católica. Tudo isso aconteceu em nome de Jesus. Eles estavam dizendo que estavam seguindo Jesus ao fazerem isso. E segundo a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente não vê nada disso. Nunca Jesus disse para que eu venha esquartejar o meu irmão. Nunca Jesus disse que é para me estrupar a minha irmã. Nunca Jesus disse que é para que a minha pessoa viesse abrir uma pessoa de baixo a cima, cortar a cabeça. Não está escrito isso na Bíblia. Como os papas puderam ser tão violentos conforme nós estamos vendo a respeito de tudo que está escrito aqui nesse livro de John Foxe, que ele diz que não é apenas a historicidade da igreja, mas é uma denúncia das atrocidades que foram feitas com os nossos amados irmãos que passaram por todas essas situações. Amém? Então ordenaram a Jacó, Roseno, que orasse aos santos, o que absolutamente recusou a fazer. Alguns dos soldados golpearam violentamente com garrotes para fazerem obedecer, porém, perseguiu resoluto por sua razão. Vários deles dispararam suas armas e muitas balas alojaram-se em seu corpo. Enquanto agonizava, escarneciam dele, puxaram-no e diziam: vais rezar aos santos. Vais rezar aos santos? Ao que ele respondia: não, não, não. Então um dos soldados, com uma espada de lâmina grande, partiu-lhe a cabeça em 2 partes e pôs fim aos sofrimentos dele neste mundo, pelos quais será sem sombra de dúvida, gloriosamente recompensado na eternidade. Susana Gang Kim, uma moça a qual um soldado tentava violentar, opôs-se com forte resistência e durante a luta empurrou para o precipício, onde foi destroçado pela queda. Os companheiros do soldado, ao invés de admirar a virtude da jovem e de aplaudi-la por defender sua virgindade, tão nobremente lançaram-se sobre ela com as suas espadas e a despedaçaram. Giovanni Puls, um pobre camponês de La Torre, foi preso pelos soldados como protestante, e o Marquês de
Lapianesta ordenou que fosse executado em lugar próximo ao convento. Ao chegar à força, vários monges aproximaram-se e fizeram todo o possível para persuadi-lo a renunciar à sua religião. Porém, diz que jamais abraçaria a idolatria e sentia-se feliz por ser considerado digno de sofrer pelo nome de Cristo. Então fizeram lembrar-se do quanto sua mulher e filhos sofreriam se ele morresse, por dependerem do trabalho dele para terem o sustento. A isto respondeu: eu gostaria que a minha mulher e meus filhos, assim como eu, considerasse antes as suas almas mais do que seus corpos, e o mundo vindouro mais do que este mundo. E a respeito da angústia em que os deixo, Deus é misericordioso e lhes proverá o sustento, enquanto forem dignos da sua proteção. Ao verem a inflexibilidade desse pobre homem, os monges gritaram: acabe com ele, acabe com ele. O que o carrasco lhe de imediato. O corpo foi a seguir despedaçado e lançado ao rio. Pablo Clemente, presbítero da igreja em Rosana, preso pelos monges em um monastério vizinho, foi levado à praça do mercado, onde alguns protestantes acabaram de ser executados pelos soldados. Mostraram-lhe os cadáveres a fim de intimidá-los com o espetáculo. Ao assistir aquele temor, disse calmamente: podeis matar o corpo, porém não podeis prejudicar a alma de um verdadeiro crente. Acerca do terrível espetáculo que me mostrastes, podeis ter a certeza de que a vingança de Deus alcançará os assassinos desta pobre gente e o castigará pelo sangue inocente derramado. Os montes sentiram-se cheios de furor por essa resposta e ordenaram que fosse imediatamente enforcado. Enquanto estava pendurado na forca, os soldados, para se divertirem, puseram-se à distância e tornaram seu corpo um alvo de seus disparos. Assim, continua o massacre, meu amado irmão, de muitos daqueles que servem ao Senhor, de muitos daqueles que colocam a sua vida à disposição daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então, nós precisamos entender, amados irmãos, o mundo jaz do maligno e nós precisamos servir a Cristo. Nós precisamos buscar a Cristo, colocar a nossa vida no altar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Está dizendo aqui minha irmã Lúcia da Silva, um bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão. Que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família. Amém, minha amada irmã Lúcia. Que Deus esteja te abençoando, também abençoando a sua família, abençoando todos os seus. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, na vida de todos que aqui estão com o pastor Carlos nessa manhã. Hoje, uma grande gama de pessoas, né? Nós já estamos chegando a quase 1.400 pessoas. Que Deus esteja aí abençoando aos meus amados irmãos, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Hoje de manhã eu vou estar na sala de oração, nós vamos estar orando nessa manhã e quero convidar a você também que esteja conosco, né? Eu vou estar transmitindo também pelo Kawai, pelo Facebook, se o pastor da igreja Espaço da Paz permitir, nós estaremos transmitindo e que Deus esteja aí abençoando a vida de cada um de vós. Nós vamos estar na sala de oração a partir das 9 da manhã, amém? Que Deus esteja te abençoando, fazendo infinitamente mais sobre a tua vida. Eu quero orar por você nessa manhã, amém?
Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, tomando os meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, ó Pai, que nós venhamos ter força, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, aleluia, rompendo em fé, para que nós possamos, ó Pai, lutar, Senhor Deus, dia após dia, que o Senhor venha fazendo infinitamente mais na minha vida, na vida, Senhor Deus, dos meus amados irmãos, que nós possamos ser uma bênção, Senhor Deus, aleluia, diante do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, com as virtudes do Teu Santo Espírito e faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, que sejamos uma bênção diante do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Eu quero aqui, antes de terminar, quando eu estava orando, o Senhor Deus de Israel, Ele trouxe à minha mente a respeito do que nós íamos falar aqui, e eu quero estar junto com os meus amados irmãos, ainda trazendo essa passagem que o Senhor fala a respeito de Davi, né? E eu quero estar juntamente com os meus amados irmãos aqui falando, né? Davi teve um tempo de perseguição na sua vida, que ele teve que sair correndo, né? E fugir de Saul. E quando ele estava fugido de Saul, meu amado irmão, minha amada irmã, ele ajuntou aquelas pessoas que estavam em dificuldade para estar com ele. Foram muitas as pessoas que estavam em dificuldades e ali junto com ele. Eu quero aqui, com os meus amados irmãos, estar trazendo a respeito dessa palavra. Quero aqui ver se eu consigo restaurar aqui. O computador, ele está um pouquinho assim, resiliente, né? Ele não quer entrar. Oh, Deus do céu, é uma palavra abençoadíssima. Eu quero estar aqui, não está respondendo. Tá bom, tá bom, tá bom. A gente... Deixa eu recarregar, vamos ver se eu consigo. Para estar trazendo para os meus amados irmãos. Enquanto isso, quero falar da Maurina de Jesus, né? Dessa oração pelo meu filho Uri, né? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, visita, Senhor Deus, o filho da nossa amada irmã Uri, Senhor Deus, esteja com as tuas mãos potentes sobre ele, derramando a tua graça, do teu poder, restaurando, ó Pai, que ele seja uma bênção nas tuas mãos, ó Pai, da saúde, da experiência contigo, Pai, esteja, Senhor Deus, em todas as áreas da vida do Yuri, ó Pai, aleluia, vindo, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, e fazendo com que todas as coisas, ó Pai, cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe o Yuri, Deus esteja operando aí maravilhosamente. Então, eu deixei de falar aí, meus amados irmãos, que essa programação é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, uma programação que se chama Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário que nós começamos essa programação hoje foi às 7 horas da manhã. Eu sou o pastor Carlos Salles, e o texto bíblico que nós vamos estar utilizando é o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Nós temos trabalhado o livro dos mártires, conforme nós trabalhamos. A data de hoje é dia 6/7 de 2023. Os cultos são sempre às terças-feiras e aos domingos, aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às 7 da noite, amém? Às 19 horas. Eu tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes, e eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam deixando, aleluia, o seu like, assistindo os vídeos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente. Também esteja aí, em nome de Jesus Cristo, divulgando esse trabalho aí, para que mais pessoas sejam abençoadas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo 22, amém? 1 Samuel, capítulo 22, para nós darmos uma entrada aí nessa palavra, uma palavra abençoadíssima, e eu quero, aleluia, nos edificar com essa palavra também nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? 1 Samuel, capítulo 22, quero estar aí, diz assim: então Davi
se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse aos reis dos Moabitas: deixe estar meu pai, minha mãe, convosco, até que saiba que Deus, aleluia, que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante ao rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias de Davi. Davi esteve no lugar forte, porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele forte, e vai à terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Difícil, amado irmão, quando você serve a Deus, quando você busca a Deus. E você passa por situações difíceis, de perseguição. A tristeza, ela é tão grande. Imagina Davi, um homem segundo o coração de Deus, perseguido por fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas na oportunidade, todos aqueles que se encontravam desgostosos, endividados, todos aqueles que eram perseguidos se juntaram a Davi. E se fez um grande exército de pessoas que estavam sendo injustiçadas. Deus, ele opera até nas situações difíceis de nossa vida. E Deus há de operar na tua vida, na tua casa, na tua família, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Oh Deus de Israel, que Deus esteja abençoando, né? Aleluia, aos meus amados irmãos. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais. Mila, Deus esteja te abençoando. Vicker, que Deus esteja te abençoando. Lídia também, Lídia Jaqueline, Marcela e Jordana, que Deus esteja te abençoando. Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos. Meraldina, que Deus esteja abençoando a todos aí. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais. Nesse momento nós estamos com 1.614 pessoas, né? Que Deus esteja abençoando vocês aí, derramando da sua graça, do seu poder, da sua unção e fazendo infinitamente mais, em nome de Jesus. Amém? Daniele, também Deus esteja te abençoando. Ficam todos na paz. Receba aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam infinitamente mais a vinda do Messias, né? Que nós estejamos esperando o Senhor Jeová para nos levar para Jerusalém celestial, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Ficam todos na paz. Deus abençoe. Deus abençoe a diaconisa da Síria. Deus abençoe a todos meus amados e minhas amadas irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fica com Deus.